nós vamos ver um algoritmo de ordenação que é chamado de heap sort. E ele é um algoritmo interessante porque a estratégia que ele utiliza para poder resolver o problema é utilizando uma estrutura de dados. Essa estrutura de dados utiliza uma árvore. Em particular, pelo próprio nome do algoritmo, essa árvore ela tem uma estrutura conhecida por heap. Eu não sei se vocês qual profundidade que vocês já viram esse tipo de estrutura em Alg1, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. A ideia é que eu tenha nós e esses nós conectem com dois outros nós. No caso que eu estou trabalhando aqui, uma estrutura em árvore binária. Então, por ser uma árvore binária, a gente tem sempre um nó conectado a dois outros nós. Então, é bem similar quando a gente compara com uma lista encadeada. Mas numa lista encadeada, a gente teria apenas um dos ramos aqui dessa árvore. Né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, só para esse ramo, sem considerar a lateral, a gente tem uma lista encadeada. Então, um nó que tem um próximo nó que tem um próximo nó. A diferença é que agora, ao invés de um único ponteiro ou de um único elemento que vem como próximo, a gente tem dois. E como a estrutura é em árvore, a gente tem um cenário em que eu tenho uma raiz e aí cada nó tem um filho. O filho da esquerda e o filho da direita. Então, seguindo essa estrutura, a gente tem a árvore binária, e é isso que eu vou utilizar como base para poder montar um heap. Bom, um heap ele é formado de maneira que a gente consiga, ao invés de utilizar explicitamente uma estrutura de dados como uma lista encadeada, em que eu teria que ter ponteiros, etc., eu vou, ao invés, utilizar um jeito de escrever isso só que numa forma vetorial. Então eu vou representar uma árvore, só que utilizando um vetor. Como que isso é feito? Né? Como é que a gente faz essa magia aqui? Bom, a gente começa assumindo que na primeira posição nós temos a raiz. Comumente a gente tem aqui a posição 0 como sendo a raiz. Nós vamos ver que o 0 tem um problema na hora de implementar em C. Então nós vamos fazer uma adaptação. Mas por enquanto vamos assumir aqui que a raiz está na primeira posição. Assumindo que a raiz esteja na primeira posição, nós vamos então conectar esse elemento aqui que está na primeira posição aos seus filhos. Para poder fazer isso, então, qualquer nó de uma árvore que está num índice i qualquer de um vetor, tem o seu filho da esquerda dado por duas vezes a sua posição i e o seu filho da direita dado por duas vezes a posição i mais 1. Então essa é a equação que a gente utiliza para encontrar no vetor os filhos da esquerda e da direita de um determinado nó. Veja qual que é o problema aqui de utilizar a raiz como sendo zero. O problema é que quando eu multiplico por qualquer coisa por zero, o que eu tenho é zero. Né? Então eu vou cair aqui no mesmo valor. Então, para poder simplificar esse cenário, ao invés de utilizar a raiz como sendo zero, nós vamos começar o vetor. Então, nós vamos ignorar aqui essa primeira posição do vetor. Vou perder só um elemento, então tudo bem, por simplificação. E nós vamos considerar que a raiz da árvore está na posição 1. Então, a gente vai partir aqui dessa premissa. Então, partindo que a árvore começa na posição 1 e que eu ignorei aqui a posição 0, notem que essa propriedade vai funcionar muito bem. Então, se eu considerar que a raiz é 1, qual seria o filho da esquerda? Então, como é que eu sei aqui para posicionar o elemento do filho da esquerda? Vamos colocar valores aqui para eles. Então, suponha que eu tenho aqui o valor 5, 8, 1, 0, 2, 4 e 10. Então, eu tenho uma árvore binária e essa árvore binária armazena esses números aqui. Eu quero saber como é que eu armazeno esses números agora no vetor. Então, começa aqui com o 5, que é o fácil, que é a raiz. Como é que eu sei, então, os seus filhos? Bom, se eu tenho aqui um nó 1, eu sei que o filho da esquerda vai ser 2 vezes 1, que é 2. E o da direita
2 vezes 1, que é 2, mais 1, 3. Então estão aqui as posições, 2 e 3. A gente consegue escrever o 8 aqui e 1 aqui. Na sequência, nós vamos ter então nós vamos continuar fazendo esse mesmo processo recursivamente, só que agora começando com o filho da esquerda. Começando com o filho da esquerda, como ele está na posição 2, como é que a gente obtém o filho da esquerda dele? Bom, o filho da esquerda dele vai ser a posição dele vezes 2, que é 4. E o da direita, então vamos colocar aqui, esquerda 4, direita 2 vezes 2 mais 1, 5. Então a gente tem aqui 4 e 5. Então é como se a gente estivesse conectando, né? Aqui ó, tem uma conexão aqui e aqui. E agora esse 2 tem essas duas conexões. Agora a gente coloca aqui o número 10 e o número 4. Finalmente, utilizando o próximo elemento aqui que tem filhos, né, que é o 3, que é o valor 1. Como é que eu sei o filho da esquerda dele? Então é a posição dele vezes 2. Então 3 vezes 2, 6. E o da direita, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então a gente consegue compor aqui os elementos relativos à árvore. Então dessa forma eu consigo construir qualquer árvore binária, não só uma heap, né, qualquer árvore binária, na forma de um vetor. Simplesmente indexando esses elementos aqui. Bom, uma outra coisa que também é interessante da gente observar é que, além de eu conseguir saber os filhos, eu também consigo calcular o pai. Então, para um determinado nó da árvore, por exemplo, se eu tiver no nó 6, eu consigo saber quem é o pai desse nó simplesmente dividido por 2. Então, eu tenho aqui 6 dividido por 2 e eu encontro qual que é o pai, o nó pai. Mas e se for um número ímpar? Então, se eu tiver aqui o nó 7, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa, né? Fazer a divisão por 2, só que eu pego o arredondamento para baixo. Então, esse símbolo aqui, que é o símbolo de chão, é o arredondamento para baixo. Então, vai me dar aqui o valor 3 também. Então, o pai aqui é 3. E aqui também. Pai é igual a 3. Porque numa árvore binária, 2 filhos têm o mesmo pai. Então, assim a gente consegue montar uma estrutura em vetor que possibilita que a gente resolva o problema da ordenação utilizando uma árvore binária. Bom, não apenas essa árvore precisa ser uma árvore binária, mas ela precisa ser uma árvore que tem uma estrutura que a gente conhece como max heap. Em particular aqui, heap, né, posso ter um min heap ou um max heap. Vou começar falando do max heap. O max heap é uma estrutura que segue a seguinte ideia. O valor no nó pai é sempre maior ou igual ao valor do seu filho da esquerda e do seu filho da direita. Então eu tenho que ter essa condição aqui. Essa condição é a condição que mantém uma estrutura do tipo max heap. Isso significa que para qualquer nó de uma árvore que seja um max heap, a gente tem que ter a seguinte situação. Então eu tenho que olhar aqui o nó pai, e esse nó pai ele vai ter valor maior ou igual aos seus filhos. Vamos assumir que a gente começa aqui na posição 1, né, e que eu tenho os filhos aqui nessa ordem. Vamos pegar... Então tem esses dois aqui. Vamos ver então, né? Se eu olhar para esse nó, eu estou em condição de max heap. Suponha que essa árvore tenha mais valores aqui para baixo. Então, vamos colocar aqui alguns nós novos. Então, colocando mais alguns. Coloquei 3 nós diferentes aqui. Então, aqui eu tenho, por exemplo, posso ter um valor 0 e 5. E aqui eu teria o valor 2, por exemplo. Como é que a gente faz para montar aqui a árvore? Né? Sabendo que esse aqui é o 1, 2, 3. Aqui 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4, 5. Então aqui eu vou ter na posição 1, 2, 3,
4, 5 e 6 do vetor. Essa aqui a gente não usa. Então no 4 vai estar o 0, no 5 vai estar o 5 e no 6 vai estar o 2. Então essa árvore aqui, que é dada por esse vetor, é um max heap. Porque para cada nó que eu visite, então não importa que o nó que eu visite, se eu visitar esse nó, eu olho para os filhos, eles são... o pai é maior ou igual aos filhos? Sim. Então essa subárvore aqui é um max heap. Eu olho para esse agora. Os filhos são menores ou iguais a ele? Sim. Então essa subárvore também é um max heap. Eu olho para esse. Bom, ele não tem filhos, então é um max heap. Ele não tem filhos, então também é um max heap. Olho para esse. Seus filhos são menores ou iguais a ele? Sim. Então essa árvore também é um max heap. E aqui é o caso trivial também. Então essa árvore como um todo pode ser considerada um max heap. O mesmo ocorre com um min heap, mas é invertido agora. Então ao invés de eu ter um cenário em que o pai, o nó pai, é maior ou igual aos seus filhos, eu tenho que o nó pai, eu inverto aqui a ordem da desigualdade. Então ele vai ser sempre menor ou igual ao valor dos seus filhos. Então, essa aqui é a condição básica. Então se eu tiver um valor como esse aqui, então eu tenho um min heap. Então aqui, por exemplo, utilizando... Opa, pulei 1, volta. 4, 5 e 6, não utilizamos o 0. Então eu sei que esse aqui é a raiz 5. Eu olho para os seus dois filhos e os dois são maiores ou iguais ao pai. Então, tranquilo, temos aqui um min heap. 5, 5, 6. Continuando, né? Então se eu tenho aqui mais dois valores e esse aqui mais um, mais alguns nós, então 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2 mais 1, 5, 2 vezes 3, 6. Então essas são as posições. Vamos supor que eu coloque aqui, por exemplo, 5. Também é um min heap, né? É menor ou igual, então está tudo certo. E se aqui eu tiver, por exemplo, um valor 2? Então aqui eu quebro a condição de min heap. Tá? A gente já vai explicar isso. Já vou explicar isso novamente. Então, olhando agora, né? Se eu tenho uma situação aqui como essa, o que acontece, né? Eu olho para esse valor aqui, e aí eu sei que eu preciso olhar para os seus filhos. Então eu olho para os filhos, os dois filhos são menores do que ele, então essa subárvore aqui é um min heap. Agora, quando eu olho para... Então a gente marca aqui, né? Quando eu olho para esse agora, vou olhar para esse nó, eu olho para os dois. Bom, o pai aqui é menor ou igual aos dois? Não é verdade, né? Ele é menor ou igual a esse, mas esse não. Então aqui eu tenho um cenário em que eu não tenho um min heap. Então essa subárvore aqui não é. E essa aqui é. Porque o pai aqui... Não, desculpa, também não é. Aqui também tem uma inversão. Então não funciona. Então o min heap só funcionaria para essa subárvore. Como é que eu faço para poder alterar essa árvore de maneira que ela seja um min heap? Existe um algoritmo para poder fazer isso. Um algoritmo que altera as posições da árvore, dos nós da árvore, de maneira a manter os valores, mas garantir que ela seja uma árvore do tipo heap, uma estrutura de dados heap. Esse método basicamente começando recursivamente do último nó Então existe um algoritmo para poder modificar os valores a posição dos valores nessa árvore, de forma que eu mantenha os valores como eles existem, né? Então são 4 5, um 6 e um 2, por exemplo, mas que a organização da árvore seja um min heap. Isso é feito da seguinte forma: eu começo pelo último nó da árvore que tem um filho. Não faz sentido, por exemplo, eu inspecionar esse nó aqui. Se ele não tem nenhum filho, ele já está em condição de min heap, porque é o caso trivial. Então eu olho para o último nó que tem um filho. Nesse caso é a posição 3. Aí você pode perguntar, bom, como é que eu sei isso? Bom, é só pegar metade da árvore.
Como é uma árvore binária, eu sei que se eu pegar na metade dela, ela vai estar sempre, vou ter sempre o último valor. Metade, né, do valor, então seria algo assim. Deixa eu pegar aqui. Então, se eu tenho n, eu divido por 2 e pego arredondamento para baixo. Então, se eu tiver 7 elementos na árvore, por exemplo, dividido por 2, então o último nó que tem um filho é o 3. Eu vou começar por ele. Se eu tiver 6, é a mesma coisa. Aqui só comentando que eu poderia ter um valor ímpar ou par. Eu começo por esse, então eu verifico a condição de heap aqui nesse caso. Se ferir a condição de heap, eu troco os dois valores. Então, por exemplo, aqui o pai deveria ser menor ou igual ao filho. Então eu vou fazer uma troca. Então agora eu venho aqui. Então, realizo aqui a troca. Então o 5 sobe para cá. E o 6 vem aqui para baixo. Então eu faço essa troca aqui também no vetor. Na prática é no vetor mesmo que a gente faz a troca. Né? Aqui a representação é só uma representação gráfica do vetor mesmo. Tá, fiz essa parte, então completei. Então eu já sei que essa árvore aqui é um min heap. É por isso que é importante fazer dessa forma, começar com as árvores mais menores, mais próximas das folhas, porque assim eu garanto que aqui é um min heap e eu depois não preciso repetir esse processo aqui dentro. Na sequência eu volto então, né, eu já fiz aqui o 3, e agora eu volto para o próximo elemento. Vou pegar aqui então e marcar. Então se eu já fiz o 3, lembrando, né, que eu começo aqui do meio da árvore para trás, agora eu vou inspecionar o 2. Esse 3 já foi feito, vou inspecionar o 2. Olhando para o 2, eu verifico, então eu olho para os dois filhos e verifico se o pai é menor ou igual aos dois filhos. Nesse caso, não é. Então, como eu tenho 2, qual eu escolho? Eu escolho o menor de todos. Mesmo que aqui fosse, por exemplo, 4, né? que aqui é igual. Mas se fosse 4, eu escolheria, ou 3, né? Eu escolheria o menor dos dois para poder trocar. Então, nesse caso vai ser com o 2. Eu vou então pegar o 5 que está aqui e trocar com o 2 que está aqui. E vamos lá. Então, o 5 da posição 2 e o 2 da posição 5. 2 vem para cá. 2 vem para cá. 5 vem para cá. E a gente faz aqui também uma representação gráfica. Aqui é uma coincidência, tá? Caíram aqui 2 no 2 e 5 no 5. Muito bem, então agora eu já sei que isso aqui é verdade. Eu já tenho a condição de heap aqui nessa subárvore também. Voltando para o próximo elemento, então aqui eu já fiz, vou para o próximo que é o 1. Então só falta a raiz para poder inspecionar. Eu olho para a raiz e agora eu verifico também. Olho para os dois filhos e verifico se tem algum deles que é menor do que ele. Nesse caso tem, que é o 2. E mais uma vez, se eu tivesse outro aqui, eu pegaria o menor dos dois para poder trocar. Eu vou trocar então o 2 com o 5, finalmente. Então, 5 e o 2 aqui. O 2 vem para a primeira posição, o 5 vem para a segunda. E aí, então, eu já resolvi. Aqui, né, lembrando que eu já tinha feito esses dois, então faltava só esse. Agora, o que é interessante, né, de ver? Como agora eu já garanti que essas duas subárvores aqui já estão em condição de min heap, eu não preciso ir até o final da árvore. Então eu não tenho necessidade de propagar isso recursivamente. Tá? Então aqui é suficiente. Então agora eu já sei que nesse último passo, chegando até a raiz, eu consegui aqui montar, fazer a montagem do min heap. Isso é feito fazendo aqui olhando para cada nó e fazendo a propagação para cada um deles. Uma coisa importante, né, é que agora que eu fiz a troca aqui, então como nesse caso, né, eu fiz uma troca aqui do 5 com o 2. O correto, como eu não tinha olhado aqui para esse valor, o correto é olhar para ver se a condição de min heap aqui também se satisfaz. Porque eu poderia ter aqui no topo da
da árvore, né, na raiz da árvore, vamos trocar aqui só para a gente ver um caso que isso aqui é verdade. Então tinha 5 e 2, mas eu poderia ter ao invés, por exemplo, 8 e 2. Então esse é um caso mais interessante. Então, se eu tivesse o 8 e o 2, né, tem aqui um 8 e o 2. Eu vou comparar os dois, trocar com o menor, que é o 2. Agora vai ficar legal aqui para ver esse cenário. Então 8 e 2. Então 2 vem para cá, 8 para cá. E se a gente olhar, esse aqui também ele quebrou o min heap aqui. Então esse é um processo que tem que ser chamado recursivamente. Cada vez que eu troco um valor com o outro, eu chamo novamente essa função que faz a verificação para subir árvores para esse nó que foi trocado, até chegar numa folha. Então agora eu vou olhar, né? Então olha que eu tenho dois valores, eles são menores, eu vou trocar de novo. Então agora eu troco aqui o 8, por exemplo, com... Eu defino empiricamente, né, qual dos dois vai trocar quando é igual. Eu vou trocar aqui com o filho da esquerda mesmo. Então nesse caso o 8 vem parar aqui e o 5 para cá. E beleza, agora sim, agora eu fui até o final e eu tenho finalmente um min heap. Então ele tem um algoritmo de verificação, né, que vai verificar essa condição aqui. Então ele verifica a condição e troca, se necessário. Troca. E esse cenário aqui, essa condição, né, dos filhos, e se necessário troca, ela é repetida recursivamente. Ela é repetida desde da metade da árvore, do n sobre 2 até 1. A gente repete. E se for feita a troca, então eu chamo novamente a mesma condição, né? Eu repito. Só que agora considerando o filho que foi trocado. Então basicamente esse é o processo que a gente utiliza para a montagem de um heap. Agora, sabendo como é que faz para a gente manter uma estrutura do tipo heap, nós vamos começar então a execução do próprio heap sort.